Um cirurgião plástico muito famoso chamado Maxwell Maltz, ele percebeu uma coisa muito estranha nos pacientes dele, conforme ele ia realizando as cirurgias plásticas. Ele foi percebendo que alguns deles recebiam uma mudança muito grande nas características pessoais delas e na personalidade mesmo. Algumas dessas pessoas, elas passavam pelo processo de cirurgia, elas mudavam as características, a fisionomia do rosto, as cicatrizes e mudavam o nariz, e elas pareciam ser muito mais confiantes, elas pareciam ser muito mais alegres e muito mais com personalidade do que antes. E algumas outras pessoas que se submeteram pelo mesmo processo de cirurgia não tiveram esse mesmo resultado, não passaram a se sentir confiantes e não tiveram essa evolução. Ele percebeu uma coisa muito esquisita nisso. Por que que algumas pessoas se sentiam totalmente diferentes depois de realizar o processo e por que outras continuavam na mesma? E foi aí que ele percebeu que se tratava da autoimagem, que era o jeito que essas pessoas se enxergavam. E aí ele escreveu um livro sobre isso, chamado Psicocibernética. Então, cara, a gente pode tirar a conclusão disso tudo, que algumas pessoas simplesmente elas não conseguem mudar, não importa o quanto elas mudam fisicamente, entendeu? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela vai para uma festa chique, sei lá, um casamento, alguma coisa do tipo, e ela precisa usar um terno, ou ela vai no shopping de luxo, e aí ela tipo, tá no meio de pessoas que têm mais dinheiro que ela e tudo mais. Algumas pessoas, elas vão se sentir mais bem-sucedidas, elas vão se sentir melhores, assim, no meio, nesse meio assim, sendo mais bem vestidas, ou estando no meio de coisas luxuosas, coisas caras, restaurantes caros, elas se sentem um pouco mais a autoimagem delas muda porque parece que ela é pertencente àquilo. Você já deve ter passado por algum momento assim, alguma coisa do tipo, que você se olha no espelho, pode ser quando você vai fazer um corte de cabelo novo, quando você tá de terno, quando você tá bem vestido mesmo pra ir pra algum lugar diferente, você se olha no espelho e você vê que a sua confiança ela muda, cara. Tem pessoas que elas não mudam nem quando essas coisas acontecem, nem quando elas estão bem vestidas, nem quando elas estão no meio de coisas luxuosas e em shopping luxuosos e, sei lá, perto de carros luxuosos, elas não conseguem mudar, porque é o jeito que elas se enxergam. Às vezes uma pessoa ela tem uma visão tão ruim dela mesma, ela tem uma autoimagem tão ruim dela mesma, que ela não consegue se enxergar sendo alguém importante. Pelo contrário, ela fica mais acanhada, ela fica mais dentro de si mesma, em meio a lugares assim, porque ela acha que todo mundo está acima delas. Todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais rico, todo mundo é melhor do que elas, melhor do que o que elas estão fazendo. E cara, isso é uma reação que ela é externa da nossa mente. A nossa mente fala isso pra gente. Então, é o jeito que essas pessoas se enxergam faz com que elas se comportem dessa maneira, entendeu? A mente, ela é externa em comportamento. E na verdade, cara, isso é algo muito poderoso. Isso é um poder que você pode usar para melhorar em vários âmbitos, várias áreas na sua vida. E isso se trata da autoimagem. E isso é uma coisa que você pode mudar. Se você for uma dessas pessoas que eu acabei de citar, que não importa o quanto faça, elas vão se sentir mal, elas vão se sentir para baixo, elas vão se sentir piores, elas vão se sentir feias e acham que não tem jeito para elas, não tem chance delas melhorarem, você pode mudar isso, cara. Você pode realmente mudar porque isso tá tudo na sua cabeça. A sua mente, ela externa a sua realidade. Então o que você imagina, o que você enxerga, ela se torna realidade. Por exemplo, quando você diz para sua mente que você é envergonhado, que você é tímido, a sua mente ela vai, o seu subconsciente, na verdade, ele vai buscar uma evidência do dia que isso aconteceu, o momento que isso aconteceu, e vai falar para você que você é tímido. É a mesma coisa quando você vai se livrar de vícios. Quando você tá parando de beber bebida alcoólica, por exemplo, você vai falar: "Ah, eu não bebo mais". É diferente de você falar: "Ah, eu não bebo". Porque quando você fala "eu não bebo mais", você vai ter alguma coisa que vai travar sua mente que você vai voltar atrás. Você vai falar: "Ah, eu não bebo mais, mas eu podia beber aqui, não sei o quê". Tipo assim, você não se enxerga como uma pessoa que não bebe. Você se enxerga como alguma pessoa que tá dando uma pausa só. Entendeu? Então a sua mente, ela é muito poderosa e você pode mudar. Você pode mudar o jeito que você se enxerga e na verdade isso vai mudar a sua própria realidade. Você tá imaginando que você é aquela pessoa, que você já tem aquelas coisas, você manda esse recado pro seu subconsciente e aquilo se torna realidade.
A sua imaginação, ela manda esse recado pro seu subconsciente, porque o seu subconsciente, ele não sabe diferenciar uma mentira de uma verdade. Por isso que é tão poderoso a questão da autoimagem e a questão de você se imaginar tendo aquilo e se tornando aquela pessoa antes mesmo disso acontecer, entendeu? E na verdade, cara, esse é o motivo pelo qual você fracassa. Quando você começa alguma coisa nova, quando você começa um projeto, quando você... Pode ser alguma... Você começa a faculdade, você começa um trabalho, você sente uma insegurança muito grande, você sente que você não vai dar conta, você sente que você não é capaz, e várias vezes você começa alguma coisa e você simplesmente desiste, cara. Você sabe por quê? Tá tudo na sua mente, tá tudo no seu subconsciente. Você, antes de começar, você não consegue se visualizar, você não consegue se enxergar fazendo aquela coisa, fazendo aquela tarefa, então você vai fracassar inevitavelmente, porque no seu subconsciente você acha que você não é capaz, você acha que você nunca vai conseguir fazer aquilo. Você acha que você nunca vai conseguir se tornar aquela pessoa bem-sucedida. Então você fracassa, você desiste, você se compara com outras pessoas que já estão fazendo isso, que você acha que estão fazendo melhor que você porque elas já estão fazendo há mais tempo, entendeu? E você acaba fracassando por causa disso. Mas a verdade, cara, é que isso não é culpa sua, absolutamente culpa sua. Não é. Porque a gente cresceu com isso na cabeça. A gente cresceu tendo que a imagem da gente, ela é, na verdade, o que as outras pessoas passou pra gente. Durante o seu desenvolvimento escolar, do momento que você nasce até o momento que você se forma no terceiro ano do ensino médio, você é submetido a passar por coisas iguais todos os dias e todos os seus colegas de classe passam por essas mesmas coisas. É meio que uma automação humana, entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, você vai para a escola e você vai estudar. Você vai estudar como? Você vai copiar a lousa, você vai decorar as coisas para a prova, você vai fazer o trabalho igual a todos os outros, pesquisando as coisas e copiando coisas da internet. Então, cara, você é submetido a um modelo de educação por decorar e por copiar, por cópia. Você está toda hora copiando e decorando, você nunca está exercendo sua liberdade criativa na escola. E não vem me falar que isso é mentira, porque isso é verdade, isso acontece até hoje. O nosso sistema escolar, ele não mudou de anos pra cá, desde que eu era pequeno, a escola continua a mesma coisa, é decorar e copiar, decorar e copiar. Então, cara, isso é uma coisa extremamente limitante, e você, desde pequeno, você começa a enxergar a você mesmo como alguém que copia, como alguém que decora, como alguém que os seus pais te falaram que você é, os seus professores te falaram que você é, e você nunca tem uma imagem de você mesmo. Você entra na escola e você passa por todo o seu ambiente escolar, toda a sua jornada escolar, sem saber quem você é, sem saber o que você quer, sem saber o que vai ser da sua vida daqui pra frente, entendeu? E aí, quando você termina o terceiro ano do ensino médio, você tem que obrigatoriamente escolher qual área da sua vida você quer seguir, qual área você vai continuar. Cara, como que eu vou saber qual área eu quero da minha vida? Como que eu vou saber o que eu quero trabalhar daqui pro resto da minha vida? Isso daí é quase cruel, na verdade, com os adolescentes. É quase cruel. Na verdade, quase não. É cruel, cara. Você tem que escolher do nada o que você quer, sendo que você nunca escolheu nada na vida, cara. Você já pensou nisso? E esse é o motivo pelo qual você fracassa. A gente nunca foi aberto a falhas. Ninguém nunca falou pra gente que ter falhas é bom, que falhar é uma coisa boa. Quando você vai lá e tira uma nota ruim na prova, por exemplo, o que seus pais fazem com você? Tira o seu celular, tira o seu computador, te coloca de castigo, seus professores te cobram, eles vão na reunião dos pais e falam mal de você. Você não tem espaço pra falha, cara. E isso é triste. Isso é triste porque não tem ninguém que tenha tido sucesso, que não falhou 1000 vezes antes, que não falhou um monte de vezes antes, que não teve a persistência de falhar e tentar de novo, e falhar e tentar de novo, e quanto mais você falha, mais você aprende. Esse é o jeito certo de aprender, cara. É falhando, e não repetindo, e não copiando, e não decorando as coisas. Entendeu? É falhando. Na falha é que você aprende, na falha é que você se desenvolve, e a gente não tem, simplesmente não tem espaço para falhar. Como que a gente vai saber o que a gente quer? Como que a gente vai saber quem a gente é se a gente nunca teve essa mentalidade de que a falha na verdade é boa, que a falha é um aprendizado, cara. Você tem que falhar mais. E sobre o que eu tava falando de persistência, o segredo da persistência, na verdade, é você saber que vai dar certo antes mesmo de começar. Então por que esses caras falham tanto? Por que eles continuam? Cara, se você fracassou nisso, por que você vai tentar de novo? As pessoas já estão rindo de você, as pessoas já estão falando que você vai conseguir. E o segredo, porque esse cara, ele tentou de novo e de novo e de novo,
É porque antes mesmo de começar, ele já sabia que ia dar certo. Antes mesmo de iniciar o negócio dele, ele já sabia que ia dar certo e ele simplesmente desconsiderou a opinião daquelas pessoas. Dane-se se estão rindo de mim, dane-se se estão duvidando de mim. Na verdade, isso é até um combustível. O que essas pessoas conquistaram na vida? O que elas fizeram? Se elas estão rindo de mim, eu vou continuar. Elas não conquistaram nem metade das coisas que eu quero conquistar. Por que eu vou deixar as pessoas darem risada de mim e simplesmente desistir? Então, o segredo para persistência é você se ver, é você se enxergar dando certo em tudo aquilo que você quer fazer. Isso parece loucura, isso que eu tô falando parece um pouco de... Parece invenção, parece conto de fadas, mas a verdade é que você tem que se ver conquistando aquilo. Você tem que se ver dando certo naquelas coisas que você quer fazer. Por exemplo, eu tô iniciando um canal no YouTube, não faz nem 5 meses que eu tenho esse canal e eu já me enxergo como youtuber de sucesso. Eu já me enxergo tendo mais de 10 mil, tendo mais de 100 mil inscritos. Eu já me enxergo tendo sucesso no que eu tô fazendo. É por isso que eu continuo persistindo, mesmo com pouco retorno, mesmo sem estar ganhando nada, mesmo quase sem comentários, sem likes, eu continuo, porque eu sei que no futuro vai dar certo, porque eu já consegui me enxergar como alguém de sucesso. Eu já consegui me enxergar como youtuber de sucesso. Isso parece loucura, mas quando você se enxerga, quando você para e se imagina já tendo aquilo, quando você se imagina tendo a casa que você quer, quando você se imagina tendo o carro que você quer, quando você se imagina no casamento que você quer, com a mulher que você deseja, aquilo se torna realidade, porque você está imaginando e passando aquilo para o seu subconsciente. E o seu subconsciente vai entender aquilo como algo real, e querendo ou não, vai forçar o universo a te entregar aquilo. Não tem como. Você persiste, persiste até aquilo dar certo porque você sabe que aquilo vai acontecer. Você sabe que aquilo vai dar certo. Esse método, ele é usado por pilotos da Marinha Americana, os chamados Blue Angels. O que eles fazem antes de cada voo? Eles se preparam e eles já têm aquele voo pronto na cabeça deles. Porque eles têm que fazer uma sincronia perfeita e qualquer desvio, qualquer falha pode ser fatal, pode acabar com a vida de todos eles, entendeu? Então o que eles fazem? Eles simplesmente sentam numa mesa, todos eles juntos, e eles se imaginam. Eles ficam assim, com o olho fechado, e aí eles fazem todos os movimentos, tipo, todas as coisas como se eles estivessem voando mesmo. Então eles já têm o voo pronto, o voo feito na cabeça deles. Então no subconsciente deles, aquele voo já aconteceu um monte de vezes. Aquele voo, ele já aconteceu na cabeça deles, eles sabem exatamente o que acontece, eles sabem exatamente o que eles vão fazer, entendeu? Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Então, cara, se a Marinha dos Estados Unidos está fazendo isso, não sou nem eu que tô falando. Por que você vai achar que é besteira? Por que você vai desconsiderar se você nem tentou? Se você tentar isso, cara, vai te matar? Vai te prejudicar? Vai te ferir de alguma forma? Claro que não. Então vai lá e tenta, caramba. O que custa você tentar? O que custa você tentar? Mas a verdade é que não adianta só você se imaginar fazendo as coisas, você tem que agir, porque apenas imaginação sem você agir, cara, não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que eu recomendo você fazer? Para você começar a mudar a sua autoimagem, você tem que mudar os seus hábitos. Por exemplo, se você tem hábitos degenerados, se você vai dormir tarde, se você acorda tarde, se você consome vídeos adultos, se você come comidas processadas, se você é viciado em videogame, se você é viciado em ficar no Discord, se você é viciado, sei lá, se você não faz atividade física, se você não faz nada disso, se todos os seus hábitos estão ruins, isso externa em você, você se torna aquilo, você automaticamente se torna um perdedor, entendeu o que eu tô falando? Então o que você tem que fazer? Começa mudando seus hábitos. Começa a colocar um horário para você ir dormir, colocar um horário para você acordar, começa a ir treinar. Sabe seus amigos que te estimulam a fazer maus hábitos? Aqueles seus amigos que estão te chamando sempre pra rolê, aqueles seus amigos que estão falando que fumar é legal, que beber é legal, que fazer todos esses hábitos ruins e degenerados é legal, que pegar um monte de gente é legal. Para de falar um pouco com eles, não deixa de ser amigo deles, mas se distancia um pouco, tira um tempo só pra você, se isola mesmo, sabe? Fica um pouco isolado, fica um pouco sozinho, e você vai começar a conhecer pessoas que também estão em busca de hábitos melhores, também estão em busca do desenvolvimento pessoal. Mas aonde você encontra essas pessoas? Na academia, sei lá, fazendo coisas boas, fazendo hábitos melhores. Quando você começa a participar de ambientes que têm bons hábitos, que te estimulam a ser uma pessoa melhor, você vai inevitavelmente conhecer essas pessoas.
entendeu? Por exemplo, aqui no canal do YouTube mesmo, pode ter pessoas que estejam em busca do desenvolvimento pessoal e você pode se conectar com elas aqui mesmo no YouTube, não só no meu canal, como em outros canais. Então, quando você começa o desenvolvimento pessoal, você entende que você está cometendo um monte de maus hábitos, você está cometendo um monte de coisas ruins que vão fazer com que você se veja como uma pessoa degenerada, entendeu? Então, para mim, o primeiro passo para mudar a minha autoimagem, para mudar o jeito que eu me via, foi quando eu fui pra academia. Porque eu tava magrinho, eu tava cheio de espinha, eu tava com um cabelo horrível, eu tava olhando no espelho, eu tava me odiando. Eu odiava a figura minha que eu via no espelho. Eu precisava mudar isso imediatamente. Então eu comecei a ir pra academia e eu vi o meu corpo melhorando, eu vi o meu físico, eu vi o meu shape aparecendo. E aí eu comecei a. Eu queria manter aqueles ganhos na academia, então eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a parar de comer comidas tão processadas e eu comecei a conhecer pessoas que também estavam em busca de um físico melhor, entendendo o que que elas faziam, como elas faziam aquilo. Eu vi que os meus amigos da época, eles não estavam exatamente nesse mesmo caminho que eu. Então a gente acabou se distanciando. Eu ainda sou amigo deles, eu ainda gosto deles, óbvio, mas eles não seguem o mesmo caminho que eu, eles não fazem os mesmos hábitos que eu. Então não adianta você ficar andando com pessoas que te levam a cometer maus hábitos, cara. Você nunca vai conseguir evoluir se você não fizer isso. Pensa um pouco nessas coisas, se isola um pouco e muda os seus hábitos, que você vai ver que você vai mudar a sua autoimagem e você finalmente vai conseguir se imaginar como uma pessoa de sucesso, como uma pessoa que conquistou todas as coisas que você quer conquistar. Quando eu comecei na academia, eu já me visualizava com um shape, com a aparência melhor, com uma namorada, finalmente conseguindo conversar com as garotas. Porque se você não se imagina como uma pessoa que sabe conversar com os outros, você nunca vai conseguir. Se você ficar se vendo como uma pessoa que só tá lá para observar a conquista dos outros, como uma pessoa que só tá lá para observar as outras pessoas se desenvolvendo e você vai ficar para trás porque você acha que você nasceu para isso, cara, tá na hora de você fazer uma mudança aí. Essa era a mensagem que eu queria deixar para esse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar um like, para você deixar um comentário. Escreve aqui embaixo o que você acha sobre esse tema. O que você acha sobre a autoimagem? Você se enxerga como uma pessoa de sucesso? Você se enxerga como uma pessoa que vai conseguir conquistar tudo aquilo que você quer? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouco. Deixa o seu like e considere se inscrever nesse canal se você gostou desse vídeo. Vai estar aparecendo um vídeo aqui do lado para você assistir, que provavelmente vai te motivar. Então clica nele e assiste. E é isso. Valeu!